Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigada pelo carinho da sua audiência. Hoje nós recebemos no Hot News Entrevista Marcos Contente das Óticas Contente. E entre os assuntos que serão tratados nessa entrevista estão a história das Óticas Contente e os primeiros passos de uma marca que completa 31 anos. O crescimento da empresa e a consolidação de sua presença em Lençóis Paulista e também na região, a relação de confiança e carinho construída com diferentes gerações de clientes, a transformação do mercado óptico e as novas tecnologias e tendências do setor, e também os planos para o futuro e os valores que continuam orientando a marca depois de mais de 3 décadas. Marcos Contente, bem-vindo aqui nos estúdios da Hot 107. Obrigado, é um prazer estar aqui junto mais uma vez para poder dar essa entrevista aí junto a vocês. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News tem um oferecimento de Eikfome. Todo dia tem promoções novinhas no app para você aproveitar. A Onet, internet de verdade, velocidade e tecnologia 100% fibra. E valor fixo do começo ao fim do contrato. Acesse aonet.com.br e contrate agora mesmo. Frigol alimenta sua vida e seus melhores momentos. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Safra Sul Alimentos, arroz perfeito, feijão perfeito, é qualidade que alimenta bons momentos. Cicobi Crediacilpa, seu capital cresce e ainda pode virar prêmios no Cicobi Crediacilpa. Confira o regulamento na sua cooperativa. Isilor Safra 80, com raízes firmes e a energia das pessoas, transformamos o amanhã. Marcos, 31 anos representam uma história muito significativa, para qualquer empresa. Para a gente começar, eu gostaria que você voltasse lá no início da Ótica Contente e falar para a gente como nasceu a marca e o que motivou a criação desse negócio. Sim, a gente começou, na verdade a Ótica Contente, ela começou 3 anos antes de ela abrir as portas, né? Eu fazia uma faculdade de economia e aí eu sempre trabalhei com meu pai, tive essa parte de trabalhar em família e tudo mais. E aí como eu já trabalhava no segmento, eu quis montar aquilo que eu já conhecia, que é o que eu trabalhava. E aí, 3 anos antes, eu fui lá e planejei e coloquei, olha, até junho de 1995, vou abrir as portas. Como eu ia fazer, eu não sei, né? Aí, depois disso aí, eu comecei a me planejar financeiramente para que a gente conseguisse obter o êxito em relação à parte financeira também. Então, eu não abri em julho de 95, em junho de 95 não abri, mas em julho de 95 estava com as portas abertas. Então, a partir daí, a gente veio crescendo, veio evoluindo. Depois disso, depois que nós abrimos a primeira loja, nós vimos a necessidade de expansão, porque o mercado óptico ele já era grande lá atrás, já existia grandes redes. E a nossa preocupação era sempre em relação a compras. O que nós vamos fazer para se manter no mercado? Qual é a nossa dificuldade nos dias de hoje para a gente se manter no mercado? E aí a gente optou por começar a abrir novas lojas para ter um poder de compra maior, para conseguir fazer bons negócios e poder ter essa durabilidade que a gente tem até hoje aos 31 anos. E assim a gente fez, e hoje são 7 lojas, e a gente está aí assim, de uma forma bem resumida, as Óticas Contente aí há 31 anos. Bom, Marcos, e falando dessa trajetória de sucesso, de muito trabalho, empreendimento, né? A gente pode comparar assim o início, como que a gente pode trazer as Óticas Contentes do início e as Óticas Contentes de hoje com toda a evolução, Marcos? Houve uma evolução muito grande, né? Desde a parte técnica, né? Porque quando a gente começou, ainda a gente... desde a parte técnica, quando a gente ia montar, porque eu sempre trabalho na área técnica, né? Sim. Então a gente pegava uma armação, colocava, fazia um molde da peça num papel, riscava, traçava as distâncias pupilar, riscava a lente e triturava na mão. Hoje todos os equipamentos são digital, hoje você não bota mais praticamente a mão na lente. Ao longo desse período a gente passou por essa evolução, então a gente saiu desde o analógico pro digital, a gente trabalhou nessas duas partes, né? Começou no analógico, que antigamente não tinha, e até hoje no digital a gente investe muito em equipamento da parte técnica. Em relação ao layout de loja, a gente mudou também, ao longo desse período aí, em média, 6 a 7 vezes a gente evoluiu em relação à reforma de loja, porque a cada 5 anos a gente faz uma reforma nova nas lojas. Muda todas as lojas, o layout de loja, a disposição de produto, a gente faz essa mudança nas nossas lojas, a gente tem isso aí como característica também.
E a evolução em relação a produtos, né? Sim. A produtos também houve uma evolução muito grande, não só de materiais, de produto, que antigamente a gente vendia muito acetato, depois entrou metal, depois voltou acetato de novo. Mas hoje a gente vê uma evolução não só no material, mas na parte ergonômica da peça. Ela encaixa melhor, ela tem uma análise melhor em relação aos rostos. Então, houve uma mudança muito grande nisso. E na parte estética, obviamente, hoje o óculos deixou de ser um acessório, ele passa a ser, ou melhor, deixou de ser uma prótese ocular e vem a ser um acessório de moda também. Então houve uma evolução muito grande nesse sentido. Basicamente falando assim do artesanal à tecnologia, né, Marcos? Artesanal à tecnologia. Somos das duas gerações. Muito bem. Do analógico ao digital. Exato. E falando nesse crescimento, né, de 3 décadas aí, a marca cresceu, fortaleceu, né, sua presença não só em Lençóis Paulista, mas também em toda a região. Na sua avaliação, o que fez com que as Óticas Contente conquistasse esse espaço todo que conquistou e que permanecesse, né? Porque ela conquistou e permaneceu aí. E permanece há mais de 30 anos no mercado. Exato. Manter 31 anos no mercado com uma empresa nos dias de hoje é muito difícil. Então, assim, a busca é constante. Não só a busca em treinamentos, né, em conhecimento de produto, mas a busca também em inovação. A gente vem ao longo do tempo inovando em relação às nossas lojas, buscando saber o que realmente o cliente no dia de hoje quer, né? Então, essa inovação fez com que a gente perpetuasse ao longo desses 31 anos e se mantivesse aí como um líder de mercado, digamos assim, em relação respeitando obviamente os nossos concorrentes, mantivesse como líder de mercado, porque essa inovação é muito grande das nossas empresas. Essa parte de treinamento é muito grande. A gente sempre tem buscado sair na frente. Então tudo que tem de novo, a gente vai para feiras na França, feiras na Itália, a gente vai para as feiras de São Paulo, a gente vai para a feira de Gramado, a gente faz todas as feiras a nível mundial que cabe para o nosso segmento, a gente faz. Então a gente sempre está trazendo coisas novas para a nossa cidade e para onde a gente tem as lojas. E trazendo bagagem, que essa é especificamente o fundamental para um bom atendimento e até mesmo a qualidade dos produtos oferecidos. Exatamente. Dentro desses 31 anos, Marcos, eu acho que não posso dizer que seria o mais importante, mas um dos mais importantes, o profissionalismo aliado à família, né? Sim. E a gente diz assim, nessa trajetória de 31 anos, clientes que estão ali, pessoas, colaboradores, mas também tem a família, né? Quais as gerações que passaram desde o começo até essa evolução? E falando dos colaboradores também, Marcos. Família, colaboradores e Óticas Contente. Isso é interessante porque, assim, isso aí nos traz uma alegria muito grande quando a gente vê pessoas que vieram, teoricamente crianças, porque a loja já tem 31 anos, vamos dizer, com 15 anos as pessoas, 14 anos as pessoas já vinham fazer óculos nas nossas lojas. E hoje eles já trazem os filhos, né? E em breve, teoricamente, a gente espera que tragam os netos também. Sim. Isso. Então é muito importante porque isso aí mostra a credibilidade da Ótica Contente, né? Porque você vai trazer o seu maior patrimônio para você tratar da área da saúde, né? Numa empresa onde é o que a gente trabalha na área de saúde visual. Então, para a gente é muito gratificante. Isso daí fortalece cada vez mais o nosso nome no mercado. E assim mostrando, né, que é uma competência, não só na questão de quem gere, no seu caso, que é administrador, mas também das pessoas que estão ali no balcão, quem está atendendo, quem está mostrando serviço, mostrando que as Óticas Contente, elas têm a qualidade, mas o serviço de prestação, não só na venda, mas no pós também, né, Marcos? Exato, e é interessante porque assim, hoje nós temos colaboradores que a gente estava comentando no bastidor aqui, com 24 anos de empresa, com 22 anos de empresa, com 19 anos de empresa. Então, assim, as pessoas se identificam com esses nossos colaboradores e acabam sempre voltando porque gostam do atendimento daquelas pessoas. Exato. E falando justamente sobre essas mudanças do setor, o mercado óptico ele evoluiu muito nos últimos anos, né, em tecnologia, design, a gente comentou aqui já. Quais transformações você considera mais relevantes e o que exige hoje que seria difícil imaginar quando começou a Ótica Contente? O mercado ele mudou muito, principalmente na área técnica, né? Você pega voltada à parte de lentes, houve uma evolução muito grande com a entrada do digital, né? O que antigamente era feito de forma manual, porque para se confeccionar uma lente era feito com moldes, e para cada molde era uma graduação, e isso era feito de forma manual, né? E aí, com a entrada do digital, houve uma transformação muito grande, porque hoje você consegue personalizar a lente para cada cliente. Para cada cliente, não somente pela graduação, mas pela escolha de armação, pela movimentação de cabeça. Então,
houve uma evolução muito grande nessa parte de lentes. Sim. Então, é coisa que a gente não imaginava lá atrás em termos de equipamentos e lentes, houve uma evolução muito grande. Isso nos ajudou muito a atender a demanda, porque o que era nossa dificuldade ontem, o nosso calcanhar de Aquiles, era sempre a parte técnica. Para se montar um óculos, antigamente, montar 10 óculos demorava quase o dia todo, 10, 15 óculos o dia todo. Uhum. Hoje em dia você monta em uma máquina só 100, 150 Poxa óculos. vida. Então, agilizou muito e a qualidade do produto, assim, saiu de 10 para 100. Ô Marcos, é uma dúvida agora me veio na cabeça. Antes, existe o óculos fundo de garrafa, né? Que é aquela lente grossa. Hoje em dia a gente não vê isso mais nas ruas, né? Não vê por causa da evolução justamente do digital. A gente consegue fazer um trabalho de afinamento, nós somos especialistas inclusive nisso. Consegue fazer um trabalho de afinamento nas lentes, no qual a gente faz uma análise em relação ao rosto da pessoa, mede isso que a gente chama de distância pupilar, vê a armação adequada, porque não é só pela escolha da lente, mas sim também pela escolha da armação. Sim. E aí, quando a gente manda fazer a lente, a gente hoje tem a opção não só pelos índices de materiais que são altos, que a gente consegue fazer uma lente com afinamento maior, mas consegue fazer também o que a gente chama de afinamento de borda. A gente reduz a borda da lente. Sim. Então isso aí ficou muito bom para quem tinha altas dioptrias. Foi muito legal mesmo. É E Marcos, isso que a Rafa pontuou é tão salutar em relação a isso que eu acredito que hoje é um item de elegância, né? Antigamente algumas pessoas até por bullying ou coisa parecida, como a gente falava na escola. Então hoje não, uma pessoa com óculos, ela não só transmite respeito, né, seriedade, mas elegância, não é isso? Exatamente. Né? Exatamente. Porque ninguém teoricamente a gente falava assim que ninguém gostava de usar óculos. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que optam por fazer óculos até 100 graus. Exato. Né? Bom, Marcos, agora falando dessa trajetória que você pontuou muito bem em relação desde o início, a passagem de todas essas situações e evoluções. Certamente existem novos objetivos, né? Até porque a tecnologia ela não para. Hoje a gente fala de tecnologia, amanhã a gente já está falando de uma nova tecnologia. Quais os seus sonhos das Óticas Contente, de todo o pessoal e da sua família também para os próximos passos e os próximos anos? O objetivo sempre é voltado ao crescimento, né? Sim. Óbvio, não que a gente tem que esperar o momento exato, porque o momento exato não existe. A gente sempre busca crescer da forma ordenada, né? Uhum. Então, a gente está passando por uma reestruturação onde entrou os filhos também no negócio já há algum tempo, então a gente está passando por essa reestruturação para que futuramente a gente possa dar continuidade no crescimento da empresa. Então, a gente tem buscado isso aí para que, primeiro, vamos estruturar, que sempre foi esse nosso foco. Eu queria montar uma outra loja, então preciso trocar equipamento, preciso contratar uma outra pessoa. A gente tratava a base primeiro para depois dar o segundo passo e montar a loja. Então hoje a gente está passando por uma reestruturação familiar dentro da empresa, no qual amanhã a gente consiga fazer um outro trabalho de crescimento sem mexer no que já tem pronto. Perfeito. Tá? Bom, e para a gente encerrar, Marcos, 31 anos também são uma oportunidade de agradecer, né? Então eu quero saber a mensagem que você gostaria de deixar, né, para os clientes, para os colaboradores, parceiros e para as famílias que ajudaram a escrever aí essa história junto com vocês na Ótica Contente. Não tem uma palavra melhor do que gratidão, né? É muito gratificante. Hoje a Ótica Contente, com 31 anos, eu confesso que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que a gente chegasse num patamar como esse. Então, eu tenho muita gratidão não só aos nossos colaboradores que trabalham com a gente, ou os que já passaram também, que fizeram parte do nosso sucesso, mas também aos nossos clientes, que são os fundamentais, né? Eles fazem com que a Ótica Contente cresça e continue crescendo. Então, agradecer, falar um muito obrigado a todos e que continuem comprando a Ótica Contente para que a gente consiga crescer de maneira ordenada. Muito bem. Com certeza. Marcos, tem alguma coisa que não foi abordada na entrevista que você gostaria de deixar aqui nas considerações finais? Fique à vontade. Não, eu acho que tá tudo ok, tá legal, Lincoln. Eu agradeço mesmo. Só para relembrar, quantas Óticas Contentes são? São 6 Óticas Contente e tem uma também da rede das óticas, também faz parte do grupo. Muito bem. E nas redes sociais também acompanha, né? As Óticas Contente. Óticas Contente também pode. Todas as novidades estão lá. Estão lá na Ótica Contente. Pode buscar a gente nas redes sociais que a gente vai estar lá. Parabéns para a família. Parabéns para a família Óticas Contente. Muito bem. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Marcos Contente das Óticas Contente. Você acompanhou essa entrevista e pode também acompanhar no site tvhotnews.com.br, podcast do Spotify, plataformas sociais da Hot, YouTube, Instagram e também no Facebook. Até a próxima e muito obrigada pelo carinho da sua audiência.